saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da educação do espírito à luz do Consolador, em que vamos buscar mais uma vez no livro 15 Vidas Passadas, de Amália Rodrigues Soler, aliás, Amália Domingo Soler, em que ela intitula O Homem Salvo por um Fenômeno Sobrenatural. Então, a médium coloca de início: um espírita de Rosário de Santa Fé, na Argentina, escreveu-me enviando a seguinte notícia. Então, como nós já vimos, a Amália Domingo Soler, ela era uma médium espanhola de Sevilha, e ela se comunicava, as pessoas aqui da Argentina, de Santa Fé, na Argentina, se comunicavam, grupos espíritas, se comunicavam com ela, buscando ali algumas explicações para situações que eles não entendiam, e um desses casos é o que nós vamos ver aqui. Então, a notícia do jornal foi a seguinte: The Daily, um jornal britânico de boa circulação, não só na Inglaterra, mas em todo o mundo, conta o seguinte interessante caso. Em fevereiro de 1905, foi condenado um escravo de nome John Lee. Então, fevereiro de 1905, foi condenado um escravo de nome John Lee. Ele foi acusado de ter assassinado em Londres uma senhora cuja casa serviu durante muitos anos. Então, vamos buscar acompanhando tudo isso que nos é passado. Então, essa pessoa que está sendo condenada de um assassinato serviu a esta casa, a essa senhora, aliás, por muitos anos. Isso se deu em 1905. Um dia em que deveria ter sido enforcado, aconteceu um fenômeno extraordinário. A alavanca do patíbulo, que deveria baixar e deixar o corpo no vácuo, não funcionou. Então, ele estava condenado à forca e no dia que deveria ter acontecido, a alavanca não funcionou. A alavanca trabalhava perfeitamente quando o condenado não estava em cima da estrutura de madeira, mas quando John Lee era lá colocado, a alavanca não se movimentava. Então, eles tentaram ali algumas vezes e não. Quando ele saía, a alavanca funcionava. Quando ele era colocado novamente, não funcionava. Os juízes e os procuradores que estavam presentes no dia da execução ficaram perplexos diante do estranho fenômeno, porque ficou muito claro que não estava quebrado, Depois de longos debates, desistiram de executar John Lee. O prisioneiro sempre alegava inocência. O procurador, por sua vez, ordenou uma segunda instrução: a análise do processo. E no mês seguinte, o tribunal colocou John em liberdade. Esse evento extraordinário impressionou bastante os juízes e o público. Então a médium vai comentar: na verdade, é um evento difícil de acreditar. Por isso, muitos amigos espíritas de Santa Fé pedem que eu pergunte sobre a causa deste feito extraordinário. Eu, querendo agradar aos meus irmãos, perguntei ao guia espiritual de meus trabalhos mediúnicos e então obtive a seguinte comunicação. Então, como nós já vimos, ela nos trabalhos mediúnicos, quando ela se conduía por alguma situação, ela colocava ali para o espírito orientador e muitas vezes ele dava ali as explicações necessárias. E dessa vez foi assim também.
E ele coloca: não existe nenhum fenômeno sobrenatural. Então isso é muito importante, é um dos pontos chaves da doutrina espírita, é mostrar que não existe o sobrenatural, não existe algo que contrarie as leis divinas. Por quê? Muito fácil entendermos isso. Se as leis divinas foram criadas por Deus, nosso Pai, Criador, e se Ele é soberanamente justo e bom, as suas leis são de todos sempre para todos sempre. Não mudam, porque são perfeitas. Não mudam. Então, por que que ele criaria suas leis, né, para desfazê-las? Então, aquilo que nós chamamos de sobrenatural, na verdade é porque não temos um conhecimento mais profundo. Nos apegamos apenas ao que os nossos olhos de carne conseguem alcançar, não desenvolvemos as percepções, a escuta, a visão, como que eu diria, a visão intuitiva, que é uma situação em que você não vê propriamente dizendo, mas você sabe, você percebe. Né? Então, são situações que nós vamos desenvolvendo, né? E isso é dentro de um processo natural, mas o sobrenatural, então, não existe. O que existe é, muitas vezes, a nossa cegueira, que fazemos questão de nos mantermos presos aos 5 sentidos, e tudo que foge aos 5 sentidos nós descartamos. Continuando então, se assim não fossem, as leis eternas da natureza perderiam seu equilíbrio perfeito. E elas não mudam nunca. Tudo em que uma marcha rítmica, tudo se desenvolve, então tudo segue em uma marcha rítmica. Tudo se desenvolve e evolui em seu devido tempo. Os acontecimentos que marcam época na vida do homem não se adiantam um segundo, nem se atrasam um minuto. O tempo é o relógio dos séculos e o seu relojoeiro é o próprio Deus. Ele é o grande mecânico que faz operar as suas máquinas tão perfeitamente. Volto a repetir, não se atrasam nem se adiantam os acontecimentos que decidem o futuro do homem. Esse espírito, agora falando deste que estava condenado à morte, né? Esse espírito sofreu recentemente todas as angústias e todas as dores de sua próxima execução. A alavanca do patíbulo se recusou a funcionar, porque o seu movimento era paralisado pelos amigos espirituais do condenado. Então vamos ver, por que os amigos, os anjos protetores, os espíritos protetores deste condenado à forca, por ter matado a senhora, né, para quem ele trabalhava, por que ele não foi permitido que ele fosse enforcado? Por que esses amigos espirituais que o protegiam impediram que a máquina funcionasse? Por quê? Realmente, nesta existência, este homem não cometeu nenhum crime. Então, não foi fato que era ele o causador da morte da senhora. A justiça humana fez o seu dever de declará-lo inocente, mas nem sempre ele foi tão bom como agora. Então, o que está sendo colocado pelo Espírito é que ele ter sido inocentado porque os juízes perceberam que havia algo e ele se declarava o tempo todo inocente. E aí acontece tudo isso, é claro que os juízes pararam e pensaram, né?
vamos declarar sua inocência. Mas, como está sendo dito aqui, nesta encarnação, realmente ele não havia cometido o assassinato da senhora para quem ele trabalhava, mas nem sempre foi assim, né? Ele tem uma página na sua história tão cheia de manchas que ele mesmo se propôs na existência presente deixá-la limpa. Então, muitas vezes a vida é regada de situações difíceis, né? Mas o espírito pede, quando ele percebe ali muitos enganos e ele quer se adiantar, ele pede, né? Então, aqui no caso, ele mesmo pediu. Ele conseguiu, porque nas 3 vezes que o carrasco tentou cumprir o seu papel de enforcá-lo, sofreu nesses momentos 1000 mortes por segundo. Então, nessas 3 tentativas de enforcá-lo e não conseguirem, ele sofreu muito, né? Como está sendo dito aqui. Ele sofreu nesses momentos 1000 mortes por segundo, porque foi horroroso. Então, mas nisso ele estava ali quitando um passado, como nós vamos ver. Suportou tudo isso graças ao seu espírito enérgico e por ter no além muitos bons amigos espirituais, especialmente um a quem causou sofrimento semelhante ao que sofreu agora. O espírito John Lee, em uma de suas existências anteriores, pertenceu à nobreza. Ele herdou de seus pais muitas propriedades e riquezas, que se propôs aumentar, pensando que o ouro abre todas as portas, tanto na terra como no céu. Entre os seus muitos servidores, havia um que o atendia como escudeiro, secretário e ajudante. Realmente, era o seu cão fiel, que cegamente obedecia a todos os seus planos maus. Isso porque John Lee era muito adepto de fazer falsos pergaminhos e outros tipos de documentos com os quais conseguia se apropriar dos bens que não eram seus. Assim foi deixando na miséria muitos dos seus parentes e vizinhos. Então, o que está sendo dito aqui é que em encarnação passada ele falsificava documentos para se apropriar de bens, né? Prejudicou a muitos parentes, né? Prejudicou a muitos vizinhos, pessoas que não exigiam as coisas documentadas, né? E, na verdade, eram documentadas de forma falsa, provavelmente sem que houvesse os cuidados, né? A análise daquele documento. E com isso ele iludiu muito, né? Parentes e vizinhos, ou seja, conhecidos, né? Seu fiel servo Daniel estava ciente de tudo quanto era feito por seu mestre. Então, o servidor mais próximo dele, que era o Daniel, acompanhava essas falcatruas, né? E John Lee, então, chegou a ficar com medo. Como ele conhecia muito, ficou com medo. O pânico tomou conta de sua mente. E ele disse a si mesmo: este homem pode entregar-me se sua sede de ouro apoderar-se de sua alma. Ele é muito esperto e sei muito bem que, se falasse, suas denúncias seriam bem pagas pelos meus muitos inimigos. Homem morto não fala. Então, está na hora de começar a trabalhar. Então, nós estamos vendo aqui o mecanismo dele para defender-se ali de um receio, né? Por agora, vou acusá-lo de ser um assaltante desprezível, desmedido, dizendo que ele me roubou uma quantia fabulosa. Então, ele está arquitetando um plano.
Sempre que o acusador é rico, consegue logo a condenação do pobre. E dito e feito, John Lee acusou Daniel de ter-lhe roubado o que pôde. Daniel foi preso e não somente compareceu ao tribunal como um ladrão, como também foi acusado de assassinato. Foi-lhe atribuída a morte de um funcionário público, que pouco tempo atrás foi encontrado debaixo de uma ponte, com a cabeça separada do tronco e um punhal no peito. John Lee despejou dinheiro a rodo e o relatório ficou concluído em poucos dias. Daniel sempre afirmou ser inocente e que não sabia do que eles estavam falando, mas as suas declarações não foram ouvidas porque tinha um homem poderoso que queria vê-lo morto, e queria vê-lo morto com medo que ele abrisse ali algum comentário. Na véspera da execução, John Lee foi subitamente tomado por uma dor insuportável em seu coração. Olhou para si mesmo e resmungou com horror. Eu sou um miserável. Daniel é inocente, eu bem sei. Não tenho dele a menor queixa. Ele desinteressadamente me ajudou e quando eu queria recompensá-lo por seus serviços, ele dizia: só de ficar ao seu lado eu tenho a melhor recompensa. E por causa deste medo infundado de que ele me entregaria, estou assassinando este infeliz. Ó meu Deus, estou sufocando, o remorso vai me matar. Será fogo e não sangue o que corre em minhas veias? Mas ainda há tempo. E dominado pelo remorso mais horrível, ele correu para o local da execução. Chegando no momento em que Daniel dizia ao carrasco: Eu o perdoo pelo crime que você irá cometer, porque sou inocente. Aí o John Lee, que tinha chegado naquele momento e ouvido mais uma vez, o condenado falar: eu o perdoo pelo crime que você irá cometer, porque sou inocente, o John Lee grita: sim, ele é inocente. O verdadeiro ladrão devolveu a quantia que tinha roubado de mim. E o assassino do funcionário morto e achado debaixo da porta foi encontrado e confessou o crime ao saber que um inocente estava prestes a morrer por sua causa. O espanto dos seus juízes era indescritível. Daniel foi acometido por muitas emoções e ficou por bom tempo muito doente. Permaneceu sob os cuidados de seu mestre, que o levou para sua casa novamente e tratou dele com amor e carinho. Então vejam, o Daniel, que sentia um prazer imenso de trabalhar ao lado dele, só estar ao lado dele já lhe trazia grande satisfação. Vejam a afinidade e vejam a dificuldade, do John Lee, que arrepende-se a tempo, graças a Deus, deu tempo dele arrepender-se e evitar ali a execução, mas percebe-se claramente a diferença, de padrão vibratório, porque uns perdoam com tanta facilidade, e os outros muitas vezes querem estar sempre ali tirando a oportunidade, aproveitando todas as situações, não importando o que se faça. Mas aqui ele está muito arrependido, o John Lee ficou muito arrependido. Oh meu Deus, estou sufocando, o remorso vai me matar.
como já vimos, né? Aí ele grita, sim, ele é inocente. O verdadeiro ladrão devolveu a quantia que tinha roubado de mim. Primeiro, nós sabemos que não houve ladrão. Ele inventou essa história, né, para acusar o John Lee. Né? Daniel, enquanto estava na terra, ignorava as ações do seu dono e morreu abençoando-o. Né? Então, mas no mundo, né? Então, o Daniel nessa encarnação, ele não percebeu que o John Lee tinha feito ali, arquitetado uma trama, por isso que ele estava preso, né? Ele compreendeu que ele foi auxiliado e libertado pelo John Lee, então ele desencarna mais grato ainda, né? Mas no mundo espiritual soube de tudo e sentiu compaixão pelo mestre, por ter caído em abismo tão profundo. Ele o queria tão bem que se tornou seu anjo bom. Ao se encontrarem do outro lado da vida, aconselhou John Lee a apressar seu resgate, do mesmo modo que o tinha feito sofrer. Mas John Lee precisou de um longo tempo para decidir-se a pagar uma dívida tão terrível. Finalmente, nessa existência, sofreu com coragem a maior de todas as dores. Daniel e outros espíritos impediram o funcionamento da alavanca. Não deveria morrer aquele que se arrependeu de seu crime. A sinceridade de seu remorso recebeu a recompensa merecida, uma vez que dos arrependidos é o reino dos céus. A Deus o Espírito guia. E a médium comenta, para nós refletirmos, o Espírito tem toda a razão. Não existem fenômenos sobrenaturais. Existe somente o cumprimento das suas leis eternas. Ainda precisamos estudar muito as leis da criação. Bem disse o sábio grego, só sei que nada sei, referindo-se a Sócrates. Mas vejam que preparo, né? Que preparo. É isso. Vamos refletir muito. Esses ensinamentos nos ajudam a compreender a lei de causa e efeito, nos ajudam a compreendermos mais profundamente esses mecanismos dessas leis que nos regem, que são as leis divinas. Então estejamos atentos, estejamos confiantes, buscando sempre o aclarar, o esclarecimento, porque isso sim vale a pena e nós carregamos para sempre. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que fiquemos em paz.